Olá, eu sou o Luke. Bem-vindos ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual lugar do Brasil você é. Oi, Luke. Quero compartilhar essa história com você. Aconteceu comigo e com minha família em 1995, quando eu tinha 17 anos, na fazenda Rio Verde, em Altamira, no coração do Pará. Vivíamos isolados, cercados pela floresta amazônica, onde o rio ditava o ritmo da vida e a estrada de terra era a única ligação com o mundo lá fora. Éramos uma família simples. Minha mãe, Dona Clara, comandava a cozinha e as galinhas. Meus avós, Seu Manuel e Dona Lúcia, cuidavam das memórias e das rezas. Minhas tias ajudavam na roça e meus tios no gado. A fazenda era nosso mundo, com o cheiro de terra molhada, o mugido das vacas e o barulho da mata que nunca dormia. Mas algo estranho começou a acontecer naquele ano. Algo que até hoje me faz arrepiar quando penso. Tudo começou numa tarde de entardecer, quando o céu ficava laranja e a floresta parecia segurar a respiração. Eu estava na varanda, ajudando a descascar mandioca, quando vi um homem vindo pela trilha. Ele usava uma capa preta, longa, que não fazia sentido no calor úmido da Amazônia. Seu rosto era magro, com olhos fundos que pareciam engolir a luz. Caminhava sem pressa, os pés mal tocando o chão, e parou a poucos metros da casa. Pediu um copo d'água, com uma voz rouca que parecia vir de longe. Minha mãe, sempre hospitaleira, entregou o copo pela janela, mas ele não se aproximou muito. Bebeu devagar, agradeceu quase sem som e voltou pela trilha, sumindo na mata como se nunca tivesse estado ali. Não deixava pegadas e a capa não tinha uma mancha de poeira, apesar da estrada seca. Achei estranho, mas a vida na fazenda era tão corrida que não dei muita bola. Só que ele voltou no dia seguinte e no outro, sempre ao pôr do sol, pedindo coisas simples: um pedaço de rapadura, uma colher de madeira, uma pedra lisa do rio. Cada pedido parecia um teste, como se ele quisesse algo além do que dizia. Minha avó Lúcia, que conhecia as histórias dos antigos sobre encantados e espíritos da mata, começou a ficar inquieta. Depois de cada visita, ela benzia a casa com arruda e rezava orações que aprendeu com os índios da região. Meu avô Manuel, calejado pelo trabalho na roça, dizia que o homem não era daqui, que ninguém usaria uma capa daquelas no calor pegajoso do Pará. Minhas tias tentavam ignorar, mas eu via como as galinhas ficavam nervosas e os cachorros latiam pro nada quando ele passava. Eu mesmo sentia um frio na espinha toda vez que o via de longe, ajudando meus tios a tocar o gado. A gente seguia a rotina: acordar antes do sol, tomar café com farinha e peixe seco, trabalhar na roça até o corpo doer. Mas a presença dele estava sempre ali, como uma sombra que não explicava. As coisas ficaram mais estranhas algumas semanas depois. Uma manhã, bem cedo, com a neblina cobrindo o rio, meu avô Manuel resolveu seguir o homem. Eu fui junto, curioso, mas com o coração apertado. Vimos ele descer para o poço fundo, um canto do rio, onde a água é escura e as raízes das árvores parecem vivas. O lugar era bonito, mas evitávamos a noite por causa das lendas de sucuris e espíritos da mata. O homem parou na margem, tirou uma bota velha e mergulhou ela na água, enchendo até a borda. Depois, bebeu da bota, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Fiquei paralisado, o estômago embrulhado. Quem faz isso? A capa dele balançava com a brisa, mas não molhava, mesmo tão perto da água. Meu avô quis se aproximar, mas o caminho estava bloqueado por cipós grossos e lama funda. Quando piscamos, o homem sumiu. Não tinha como ele ter atravessado o poço sem deixar rastro, mas lá estava, só a neblina e um cheiro esquisito de terra podre no ar. Voltamos para casa em silêncio e meu avô não tocou mais no assunto, mas vi no rosto dele que estava tão confuso quanto eu. Naquela tarde, meus tios, Zé e Raimundo, saíram para caçar na mata fechada. Eles conheciam cada trilha, cada canto onde as pacas se escondiam. Levaram os rifles e o facão prontos para trazer carne para o jantar. Quando voltaram, estavam pálidos, como se tivessem visto um fantasma. Contaram que encontraram um homem de capa preta
sentado numa suma-uma enorme, uma árvore sagrada para os índios da região. Ele estava preso por um cipó que se enrolava nele como uma cobra, apertando os braços e as pernas. Seus olhos fixos neles, sem piscar, pareciam pedir algo, mas não pareciam humanos. Meus tios não ficaram para entender. Saíram correndo, tropeçando na mata, até chegar em casa. Meu bisavô, seu Benedito, que morava numa cabana perto da fazenda e sabia tudo sobre a floresta, foi com eles checar o lugar. Levaram lanternas e um terçado, mas quando chegaram, o cipó estava solto no chão e não tinha sinal do homem. A mata estava quieta, só o zumbido dos insetos e um cheiro esquisito de terra podre no ar. Voltamos para casa em silêncio, e meu avô não tocou mais no assunto, mas vi no rosto dele que estava tão confuso quanto eu. Naquela noite, uns dias depois, o pior aconteceu. Dormia numa rede no quarto que dividia com meus tios, com a lamparina jogando sombras na parede de madeira. Acordei com um grito do tio Raimundo. Ele estava sentado na rede, apontando para o canto do quarto. Lá estava o homem de capa preta, parado, a capa engolindo a luz da lamparina. Seus olhos brilhavam como de um bicho e ele não se movia, só olhava. Gritei junto e meus tios acordaram, mas quando acenderam outra lamparina, o homem tinha sumido. Vasculhamos a casa, trancada por dentro, e não achamos nada. Só um cheiro esquisito, de água parada do rio. Minha mãe jogou sal nas portas e minha avó rezou a noite toda, mas ninguém dormiu direito. Depois disso, ele continuou aparecendo, pedindo coisas esquisitas, um punhado de cinzas, uma corda de palha, mas a gente evitava ao máximo falar com ele. Minha mãe começou a deixar os pedidos na cerca, para não ter que encará-lo. O último dia foi numa tarde de chuva forte, com o céu cinza e a Amada tomando a trilha. Estávamos na varanda, protegidos, quando ele veio. Pediu um pouco de farinha seca, e minha mãe passou pela janela, sem abrir a porta. Ele pegou, murmurou algo, e em vez de ir pela trilha, foi para a cabana do tio Zé, onde guardávamos ferramentas. Eu vi da varanda. Ele parou na porta, olhando para dentro, onde meu tio consertava uma rede. Ficou ali imóvel, por minutos. Depois virou e sumiu na chuva. Corri para checar, mas as pegadas dele acabavam no meio da lama, como se tivesse virado fumaça. Foi a última vez que o vimos. A fazenda voltou ao normal aos poucos. Os bichos se acalmaram, a rotina seguiu com a roça dando frutos e o rio trazendo peixe. Mas até hoje, quando chove, sinto ele na trilha como se ainda estivesse lá, esperando. Não sei quem era, um espírito, um encantado, ou só um pedaço da floresta nos testando. Aqui na Amazônia, a gente aprende a não perguntar muito, só respeitar. Tudo bem com você, Luke? Mandei essa história para você. Quem sabe você compartilhe ela no seu canal. Aconteceu comigo e com minha família em 1962, quando eu tinha 10 anos, na fazenda Santa Luzia, em Jataí, no interior de Goiás. Vivíamos no meio do cerrado, onde a paisagem era um mar de capim seco, árvores tortuosas e terra rachada pelo sol inclemente. Nossa casa era de adobe, com paredes grossas que seguravam o calor do dia e um telhado de telhas tortas que rangiam sob o vento quente. Minha mãe, Dona Elvira, era o coração da casa, sempre na cozinha, mexendo panelas de ferro com feijão e milho, ou cuidando do quintal onde plantava mandioca, abóbora e algumas ervas para chás e benzimentos. Meu pai, seu Benedito, era um homem de mãos calejadas, endurecido pela lida na roça e pelo pastoreio do gado magro que lutava para sobreviver na terra seca. Meus irmãos mais velhos, homens fortes apesar da juventude, ajudavam a carpir o chão e tocar o gado, enquanto eu e minha irmã caçula, Luzia, passávamos os dias correndo pelas trilhas, brincando entre os arbustos espinhentos e as pedras quentes do cerrado. Perto da fazenda havia a Lagoa do Sal, um espelho d'água cercado por capim alto, pedras lisas e algumas árvores raquíticas que pareciam vigiar o lugar. A lagoa era diferente.
brilhava sob a lua cheia como se tivesse vida, e os mais velhos contavam que era um lugar sagrado, mas perigoso. Diziam que promessas feitas ali tinham um peso que atravessava o mundo dos vivos e que dívidas não pagas cobravam um preço alto, às vezes em sangue. Naquele ano, a seca castigava como nunca, e meu pai, desesperado, fez algo que mudou nossa história para sempre. A seca de 1962 era cruel, pior que qualquer outra que minha família já tinha enfrentado. O riacho que cortava a fazenda mal corria, reduzida a uma linha de lama fétida onde os peixes morriam presos no fundo. O milho murchava antes de crescer, o feijão não vingava, e o gado tossia poeira, os ossos aparecendo sob a pele seca. Minha mãe tentava manter a casa funcionando, esticando a farinha e o arroz para alimentar a todos, mas eu vi o cansaço nos olhos dela, o medo de que a fome nos levasse. Meu pai passava noites acordado, sentado na varanda olhando para o céu sem nuvens, onde nem uma estrela dava esperança. Ele murmurava sobre promessas, rezas antigas e os causos que ouviu dos avós sobre o cerrado e seus mistérios. Uma noite, sob a luz prateada de uma lua cheia que parecia grande demais, ele me chamou para o canto da varanda, onde as tábuas do chão rangiam sob nossos pés. Disse que precisava fazer algo para salvar a roça, para trazer a chuva, e que eu, por ser o mais novo, tinha que ir com ele à Lagoa do Sal. Eu não entendia bem, mas senti um frio na espinha, como se o vento quente do cerrado soprasse um aviso que eu não sabia ler. Ele pegou uma lanterna de querosene, cuja luz tremia com qualquer brisa, e um punhado de sal grosso guardado por minha mãe para rituais de proteção. Caminhamos pela trilha de terra rachada, o capim seco roçando nossas pernas até chegar à lagoa. O ar estava pesado. O silêncio era tão grande que os grilos pareciam ter parado de cantar. A água refletia a lua como um espelho vivo, e eu senti o chão vibrar sob meus pés descalços, como se a lagoa soubesse que estávamos ali. Meu pai se ajoelhou na margem, onde a terra era úmida e cheirava a musgo. Jogou o sal na água, que ondulou como se algo se mexesse no fundo, e começou a falar palavras que eu não entendia, um murmúrio baixo, quase um canto, como se conversasse com alguém que não estava ali. Ele prometeu que se a chuva viesse e salvasse a roça, levaria seu filho, eu, à lagoa toda a lua cheia, como oferenda de gratidão. Eu tremi, segurando a lanterna com tanta força que meus dedos doíam. Não sabia o que significava ser levado à lagoa, mas o jeito que ele falou, com os olhos fixos na água, me fez querer correr de volta para casa. Ele terminou a promessa, jogou mais sal na água e voltamos em silêncio, o vento quente soprando o capim como se zombasse de nós. Dias depois, a chuva veio. Não uma garoa tímida, mas uma tempestade que fez o céu desabar, enchendo o riacho, molhando a terra seca e trazendo vida ao milho e ao feijão. O gado voltou a pastar. A roça floriu e minha mãe cantava hinos de gratidão quando cozinhava. A fazenda parecia viva outra vez, com o cheiro de terra molhada e o som do riacho correndo forte. Mas a promessa pesava como uma pedra no peito do meu pai. Ele não falava sobre ela, mas eu via como ele evitava olhar para a lagoa, como se temesse o que tinha feito. Minha avó, Dona Inês, uma mulher pequena, mas de voz firme, que conhecia as histórias dos antigos sobre encantados e espíritos do cerrado, começou a ficar inquieta. Ela dizia que a Lagoa do Sal não era lugar para promessas levianas, que a água guardava olhos que viam além do que os vivos podiam enxergar. Minha mãe tentava ignorar, ocupada com a cozinha e as galinhas que voltavam a botar ovos, mas eu notava como ela benzia a casa com ramos de guiné toda vez que a lua cheia se aproximava. Meus irmãos, que passavam o dia na roça com meu pai, comentavam que o gado ficava agitado perto da lagoa, recusando-se a beber água ali, mesmo com a seca acabada. Os passarinhos que antes enchiam o ar com seus cantos, agora voavam para longe quando o sol se punha, como se a lagoa os espantasse. Eu e Luzia, que brincávamos pelas trilhas e subíamos nas árvores para pegar goiabas, começamos a evitar o caminho que passava pelo capim alto da lagoa.
Eu sentia um peso no peito toda vez que via a água brilhando ao longe, como se algo me chamasse, mas não de um jeito bom. Um mês depois, na primeira lua cheia depois da chuva, meu pai me chamou novamente. Disse que era hora de cumprir a promessa, que a lagoa tinha dado a chuva e agora cobrava. Eu não queria ir, o medo fazia minhas pernas tremerem, mas ele segurou minha mão com força, os olhos duros como nunca vi, e disse que não tinha escolha. Pegamos a lanterna de querosene e mais sal grosso e caminhamos pela trilha, o capim seco roçando nossas pernas. Até chegar à lagoa, o ar estava pesado. O silêncio era tão grande que os grilos pareciam ter parado de cantar. A água refletia a lua como um espelho vivo, e eu senti o chão vibrar sob meus pés descalços, como se a lagoa soubesse que estávamos ali. Meu pai se ajoelhou na margem, onde a terra era úmida e cheirava a musgo. Jogou o sal na água, que ondulou como se algo se mexesse no fundo, e começou a falar palavras que eu não entendia. Um murmúrio baixo, quase um canto, como se conversasse com alguém que não estava ali. Ele prometeu que se a chuva viesse e salvasse a roça, levaria seu filho, eu, a lagoa toda a lua cheia, como oferenda de gratidão. Eu tremi, segurando a lanterna com tanta força que meus dedos doíam. Não sabia o que significava ser levado à lagoa, mas o jeito que ele falou, com os olhos fixos na água, me fez querer correr de volta para casa. Ele terminou a promessa, jogou mais sal na água e voltamos em silêncio, o vento quente soprando o capim como se zombasse de nós. Dias depois, a chuva veio. Não uma garoa tímida, mas uma tempestade que fez o céu desabar, enchendo o riacho, molhando a terra seca e trazendo vida ao milho e ao feijão. O gado voltou a pastar, a roça floriu, e minha mãe cantava hinos de gratidão quando cozinhava. A fazenda parecia viva outra vez, com o cheiro de terra molhada e o som do riacho correndo forte. Mas a promessa pesava no peito do meu pai. Ele não falava sobre ela, mas eu via como ele evitava olhar para a lagoa, como se temesse o que tinha feito. Minha avó, Dona Inês, uma mulher pequena, mas de voz firme, que conhecia as histórias dos antigos sobre encantados e espíritos do cerrado, começou a ficar inquieta. Ela dizia que a Lagoa do Sal não era lugar para promessas levianas, que a água guardava olhos que viam além do que os vivos podiam enxergar. Minha mãe tentava ignorar, ocupada com a cozinha e as galinhas que voltavam a botar ovos, mas eu notava como ela benzia a casa com ramos de guiné toda vez que a lua cheia se aproximava. Meus irmãos, que passavam o dia na roça com meu pai, comentavam que o gado ficava agitado perto da lagoa, recusando-se a beber água ali mesmo com a seca acabada. Os passarinhos, que antes enchiam o ar com seus cantos, agora voavam para longe quando o sol se punha, como se a lagoa os espantasse. Eu e Luzia, que brincávamos pelas trilhas e subíamos nas árvores para pegar goiabas, começamos a evitar o caminho que passava pelo capim alto da lagoa. Eu sentia um peso no peito toda vez que via a água brilhando ao longe, como se algo me chamasse, mas não de um jeito bom. Um mês depois, na primeira lua cheia após a chuva, meu pai me chamou novamente. Disse que era hora de cumprir a promessa, que a lagoa tinha dado a chuva e agora cobrava. Eu não queria ir, o medo fazia minhas pernas tremerem, mas ele segurou minha mão com força, os olhos duros como nunca vi, e disse que não tinha escolha. Pegamos a lanterna e mais sal grosso e caminhamos pela trilha, o capim seco roçando nossas pernas como dedos. O céu estava claro, a lua cheia iluminando tudo e a lagoa parecia pulsar, a água ondulando, sem vento. Meu pai se ajoelhou na margem, jogou o sal e começou a murmurar as mesmas palavras estranhas, como se chamasse alguém do fundo da água. Eu fiquei atrás, segurando a lanterna, o coração batendo tão alto que parecia que a lagoa podia ouvir. Foi então que vi a sombra. Do outro lado da lagoa, entre o capim alto, uma figura alta se formou, como se a fumaça da água tivesse ganhado forma. Era um homem, com roupas escuras que pareciam feitas de névoa, o rosto escondido na sombra, mas com olhos que brilhavam como a lua refletida. Ele apontou para mim e senti meu corpo gelar, como se a água da lagoa subisse pelas minhas pernas me puxando.
Tentei gritar, mas minha voz não saía. O homem deu um passo e o capim se dobrou sem ele tocar, como se a terra o obedecesse. Meu pai não via, perdido em suas rezas, as mãos apertando a terra úmida. Eu puxei a camisa dele, gritando com o pouco de voz que consegui, e ele levantou a cabeça. O homem estava mais perto agora, parado na margem, tão perto que eu podia sentir o cheiro de água parada e algo mais, como terra revirada. Meu pai ficou pálido, largou o sal e me puxou pela trilha, correndo tão rápido que a lanterna caiu e se apagou. Chegamos em casa ofegantes, minha mãe trancou a porta e minha avó começou a rezar, espalhando guiné pelo chão. Naquela noite ninguém dormiu. Minha avó contou histórias de encantados que cobravam promessas mal feitas, de espíritos que viviam em águas sagradas e não perdoavam quem brincava com seus poderes. Meu pai, que nunca admitia fraqueza, parecia quebrado, sentado na varanda com o rosto nas mãos, murmurando que não devia ter feito o trato. Nos dias seguintes, a fazenda parecia sobre uma sombra. O milho crescia, o riacho corria, mas o ar estava pesado, como se a lagoa nos vigiasse. Meu pai parou de ir à roça por uns dias, ficando na varanda, olhando o horizonte com olhos vazios. Eu e Luzia evitávamos brincar perto da água, e até os cachorros, que antes corriam livres, ficavam quietos, deitados na sombra. A lua cheia seguinte se aproximava, e o medo crescia como capim no quintal. Minha avó, com sua sabedoria de anos ouvindo os antigos, disse que precisávamos desfazer a promessa, que a lagoa não aceitava meias medidas. Ela sugeriu um ritual, levar sal bento por um padre da cidade, rezar com fé verdadeira e pedir perdão pelo erro do meu pai. Ele resistiu no começo, dizendo que a chuva tinha vindo e que a promessa era justa, mas minha mãe, segurando o terço com força, insistiu até ele ceder. Disse que eu não iria dessa vez. Ele enfrentaria a lagoa sozinho, com minha avó, para proteger a família. Na noite da lua cheia, meu pai e minha avó foram à lagoa. Eu fiquei na varanda, segurando a mão da Luzia, enquanto minha mãe rezava dentro de casa, a voz tremendo com cada Ave Maria. Eles levaram sal bento, um ramo de arruda e uma vela acesa dentro de um copo de vidro protegida do vento. Minha avó contou depois que, ao chegarem, o homem de roupas escuras estava lá, parado na margem, os olhos brilhando como estrelas na água. Ele não falou, só olhou, como se esperasse algo. Meu pai, com a voz firme pela primeira vez em semanas, jogou o sal na água, acendeu a vela e pediu perdão por ter prometido que não podia dar meu futuro, minha vida. Minha avó rezou alto, chamando os santos e os guias do cerrado, pedindo que a lagoa aceitasse o arrependimento. A água borbulhou, como se algo se mexesse no fundo, e o vento soprou forte, apagando a vela. O homem ficou parado, olhando, mas não se aproximou. Quando o silêncio voltou, ele tinha sumido e a lagoa estava calma, refletindo a lua como um espelho limpo, sem ondulações. Eles voltaram para casa com o coração leve, mas exaustos, como se tivessem enfrentado uma força maior que o mundo. Depois disso, a Lagoa do Sal mudou. A fazenda prosperou como nunca, o milho cresceu alto, o feijão deu safras fartas e o riacho correu claro, cheio de peixes. Minha avó dizia que a lagoa agora era benta, protegida pela fé que desfez o erro do meu pai. Ele nunca mais foi o mesmo, ficou mais quieto, mais humilde e parou de fazer promessas que não podia cumprir. Cresci, casei, tive filhos, mas nunca esqueci aqueles olhos brilhando na margem, como se a lagoa me tivesse marcado. Até hoje, quando passo por lá, sinto um arrepio, mas também uma paz, como se a água tivesse perdoado. No cerrado, eu aprendi que algumas coisas não precisam de explicação, só de respeito, porque o que vive naquelas águas vê mais do que a gente jamais vai entender.